faculdade minha mandava uma ajuda de custo, não era lá grandes coisas, era o básico para eu poder me manter, né? E aí eu economizava em outras coisas, economizava, tipo, na alimentação, no apartamento que eu morei, não tinha elevador, que eu tinha que subir escada, tudo isso diminuiu o custo para eu poder viajar nos finais de semana. Na época, estava tendo muito ataque terrorista na Europa. E tinha tido um ataque terrorista em Paris um mês antes do Réveillon, que foi no final de novembro. E aí, quando eu olhei as passagens em dezembro, ninguém queria ir para Paris, porque Paris estava sob ataque terrorista. Então, as passagens de avião foi lá embaixo. Falei, cara, é minha hora de conhecer Paris. Foi nessa hora que eu conheci Paris, quando eu achava, né, quando estava sob ataque terrorista, eu falei, é minha hora, eu vou conhecer Paris agora. E aí eu fui. Aí quando eu cheguei lá com mais 2 amigos do Brasil, eu me perdi deles na noite de Réveillon. A gente estava nos pés da torre, eu fui tirar uma foto, falei, nossa, que foto legal. Quando eu olhei para o lado, cadê meus amigos? Gente, eu não achava ninguém. Passei o Réveillon sozinho mesmo. Tipo assim, isso é um perrengue chique, entendeu? Tava lá, tava em Paris, tava tirando foto na frente da torre, mas ninguém sabia que eu tava perdido, sozinho. Mas pelo menos eu tava em Paris, brincadeira. E aí, gente, eu não achava como que eu conseguia voltar e tal. Aí, deu a virada do ano, o metrô ia fechar. Aí passou um cara, né, um casal, eu abordei eles do Equador. Me emprestou o telefone para ligar para meus amigos, que meu telefone estava descarregando. E aí, ninguém atendeu. Aí esse casal perguntou se eu queria, eles estavam indo para casa de uns amigos, perguntou se eu queria ir com eles, para não ficar sozinho lá, porque eles sabiam que eu não tinha ninguém, que eu não sabia voltar. E aí eu fui. Aí eu fui, eles me trataram super bem, era uma república de jovens, e depois eles me ensinaram a voltar para casa. Então, assim, foi experiências bem legais, assim. Gente, eu acho que algumas pessoas estão mandando mensagem aqui falando que ainda vão entrar e tudo mais, mas como a gente já passou um pouquinho do horário, a gente poderia já dar sequência. Para quem não me conhece, meu nome é Samuel, eu sou engenheiro mecatrônico e tive a experiência internacional, que é fazer um intercâmbio, que é graduação sanduíche, na Espanha. Para quem não sabe, graduação sanduíche é quando você começa aqui no Brasil, ou no seu país de origem, você vai para outro país, adquire conhecimento, faz matérias, né? Aí você volta e cola grau no seu país. Então, por isso que fala sanduíche, porque tem esse combo, entendeu? É meio que essa junção. E quando eu voltei, eu engatei em alguns projetos sociais e tudo mais. Depois eu representei o Brasil na maior Assembleia de Jovens do Mundo, em Nova York, por 2 anos consecutivos. E recentemente eu fui convidado para representar o Brasil no evento da África, que fala sobre tecnologia e educação. E basicamente é isso. Tá? E o bate-papo de hoje é mais para a gente poder dar um norte aí para algumas pessoas que têm interesse em fazer um intercâmbio e tudo mais. A Karen, como eu falei para vocês nos stories, ela é especialista nessa área, além de ser psicóloga. E é isso. E eu queria pedir a gentileza para a Karen poder se apresentar e falar um pouco mais sobre ela. Com certeza. Bom, gente, primeiramente, boa noite a todos. Obrigada, Samuel, pelo convite de estar aqui, falando de um assunto que eu amo. Vocês vão ver, eu adoro falar de intercâmbio. Intercâmbio faz parte da minha história, faz parte da minha vida, faz parte da minha profissão. Então, é realmente algo que eu amo falar. Então, é um prazer realmente estar aqui com vocês, trocando sobre esse assunto tão gostoso. Como o Samuel comentou, meu nome é Karen, eu sou psicóloga. E meu trabalho há 5 anos já é trabalhar para que as pessoas sejam felizes nas suas experiências lá fora, né? Então, eu faço um trabalho de preparação e de suporte na adaptação de pessoas que querem ter uma experiência internacional, nos aspectos que tangem aí as questões emocionais e culturais que a gente sabe que envolve esse processo. Então, esse é um pouquinho do meu trabalho. Como eu comentei, eu já tive do lado de lá, né? Então, eu já fui também intercambista. Eu tive a oportunidade de fazer 5 intercâmbios de estudo e trabalho. Então, quando eu falo que eu sou apaixonada, eu gosto mesmo de intercâmbio, né? Como eu falei, 5 oportunidades. Então, a primeira vez que eu fui fazer intercâmbio foi ainda novinha, né? Quando eu tinha 15 anos. Eu fui para Nova Zelândia, passei 1 ano estudando o high school, que a gente fala, né? Que é o ensino médio lá. Voltei, trabalhei numa agência de intercâmbio. Comecei a estudar psicologia e aí a gente fala que a gente é picado por esse bichinho, né? Então, aí durante a graduação, fui fazer um intercâmbio de trabalho, então na época nos Estados Unidos, na Disney, trabalhei na Disney,
Depois voltei para uma outra oportunidade de trabalho lá, fiz mais algumas outras intercâmbios de idioma mesmo, na Irlanda e no Chile também. Então, sou uma entusiasta, né, do intercâmbio por acreditar realmente, por ter vivenciado, por ver tantas pessoas tendo a sua vida transformada, né, por meio dessa experiência, tanto em aspectos pessoais, profissionais, de crescimento. Então, sou realmente uma entusiasta dessa experiência. Bacana. Realmente, eu acho que o que você falou faz todo sentido, né? Quando a gente faz o primeiro intercâmbio, quando a gente tem uma experiência internacional, a gente realmente acha que somos picados por algum mosquitinho e você fica com essa gana, assim, sabe? De querer conhecer mais e mais o mundo. Antes, no início da minha trajetória, eu tinha a vontade de, às vezes, eu estou fazendo engenharia também, né? De ir para a Alemanha, porque a Alemanha é referência em tecnologia, e eu queria muito ter essa experiência de morar fora e deixar o meu país. Depois que eu já conheci, né, Estados Unidos, Europa, que mais África, eu tenho muito mais vontade de ir para fora, adquirir conhecimento e trazer para o meu país. É óbvio que eu quero conhecer outros lugares, mas eu não quero abandonar o meu país igual eu tinha antes, entendeu? Ou Exato. seja, você cria mais aquela coisa do tipo, cara, eu sei que eu posso trazer muita coisa boa para o meu país e que ainda não tem. Uma área que eu entendo muito, talvez pode ser, talvez não tão, como é que eu falo, talvez não soa tão fácil para vocês igual para mim. Mas, por exemplo, automação residencial, que é uma coisa que a gente aprende na faculdade, tecnologia dentro de casa. A gente vai para a Europa, sabe? A gente vê que o pessoal lá está muito avançado. E a gente chega aqui no Brasil, ninguém tem nada, não tem nenhuma, sei lá, um kit de acender luzes automático, entendeu? Então, assim, as coisas lá estão evoluindo, e a gente acaba nem tá vindo para o Brasil, ou demora muito tempo para vir. E é mais ou menos isso. Bom, cara, e fazendo jus ao tema, né, que a gente escolheu, eu acho que as perguntas, né, poderiam ser em torno, pelo menos as que eu preparei, estão em torno daquele título. Então, assim, a gente vai entrar no título agora, e aí depois a gente troca figurinhas com o pessoal que está aqui. Primeiro, o tema, né, intercâmbio, como, onde e quando devo fazer. Então, vamos começar pelo como. Você poderia dar uma sugestão para a gente, falar um pouco mais sobre o como? Bora lá. Então, acho que o primeiro ponto para a gente falar sobre essa questão do como fazer o intercâmbio é um ponto que é interessante a gente comentar, né, Samuel, que muitas vezes eu já recebi isso de muitos estudantes, você já deve ter visto muitas pessoas falarem, que assim, intercâmbio não é para mim, né, é muito caro, é só com pessoas com poder aquisitivo muito alto, ou, eu não tenho idioma para ir fazer intercâmbio, né, não falo fluentemente algum idioma para ir fazer intercâmbio, ou até mesmo, eu já sou muito velho para fazer intercâmbio, né? Intercâmbio é para quem é jovem. Então, eu costumo falar que esses são alguns mitos, né? Ou aí algumas crenças, alguns pensamentos que as pessoas têm a respeito do intercâmbio. Então, acho que o primeiro ponto para a gente começar esse bate-papo é um pouco desmistificar isso, né? Entender que o intercâmbio, ele é um mundo de possibilidades, né? Então, para quem pensa assim, eu né, o intercâmbio não é para mim porque eu não tenho condições financeiras, né? Então, hoje a gente sabe que existem milhares de bolsas de estudos disponíveis para quem eventualmente não tem condições de fazer um intercâmbio bancando esse custo. A gente sabe que realmente envolve um custo financeiro, né? Então, existem sim inúmeras possibilidades de bolsas e mais para frente a gente vai falar inclusive sobre algumas delas, né? O segundo ponto, a questão do idioma, às vezes a pessoa fala, mas eu não tenho, né, o idioma. Realmente, assim, a gente costuma dizer, quanto maior for o seu nível de idioma, mais fácil vai ser a sua adaptação, mais possibilidades você vai ter de até conseguir bolsas, né? Mas isso não precisa ser um impeditivo, né? Então, a gente tem, por exemplo, cursos de idioma que eles não têm um nível, assim, um nível mínimo para que você possa cursar, né? Então, também é outro ponto para a gente pensar. E a terceira questão, a questão aí da idade, né? Então, hoje também o intercâmbio ele não tem limite de idade, né? Muito pelo contrário, até o intercâmbio para pessoas acima de 30, 40, 50 anos, ele vem crescendo nos últimos anos, né? Porque há 30, 40, 50 anos, às vezes a pessoa não teve essa oportunidade, né? De maneira tão fácil como a gente tem, tão acessível como a gente tem hoje em dia. Então, esse é o momento ideal aí, né? Então, não existe essa barreira também. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria trazer aqui para vocês, para a gente começar
a desmistificar algumas coisas que às vezes a gente acha que não é pra gente. E às vezes pensar se essas barreiras elas estão externas ou internas, né, nos nossos pensamentos que às vezes nos limitam. Então esse é o primeiro convite aí que eu queria deixar para vocês. E essa questão do como, né, falando, como eu comentei, né, do universo de intercâmbio. Então a gente sabe que existem inúmeros tipos de intercâmbio, né? Então tem intercâmbio, por exemplo, para quem ainda não tem 18 anos, então fazer o ensino médio fora, assim como eu fiz, né? Fazer uma parte ali do ensino médio, fazer alguns cursos, né? Durante as férias do ensino médio, existe essa possibilidade também para quem tem menos de 18 anos, ou eventualmente para quem já está na graduação, e aí existe um mundo de possibilidades para quem está na graduação, né? Como o Samuel comentou, fazer essa questão do sanduíche, então fazer um período aqui, fazer um período lá, fazer a graduação toda lá, fazer como eu fiz, por exemplo, ir durante as férias da graduação, né? Então eu não interrompi a minha graduação, eu não estudei a minha área de conhecimento fora, mas eu aproveitei ali 3, 4 meses que eu tinha de férias, né? Entre novembro e fevereiro, mais ou menos, para fazer um intercâmbio de trabalho. Então existe essa possibilidade também. Para quem já se formou, existe a possibilidade aí de cursos de idioma, de pós-graduação, e aí, né, tanto na graduação quanto na pós-graduação, é onde a gente mais vê possibilidades de bolsas de estudos, né? Então, claro que existem outras oportunidades, mas existem muitas oportunidades de bolsa de estudo para isso. Ou, eventualmente, até para mulheres, né? A gente fala que tem intercâmbio até de au pair, para cuidar de crianças no exterior. Então, não necessariamente você precisa estar estudando, não necessariamente você precisa ter uma graduação, mas você pode também ter essa experiência internacional por meio desse intercâmbio, né? Então, eu costumo dizer que, assim, possibilidades... Eu acho que travou. Bom, eu acho que é só a Karen que travou, né, gente? Todo mundo aí tá me escutando e tudo mais, né? Bom, quem sabe faz ao vivo, não é mesmo? Já dizia o Faustão, então vamos improvisar, né? Enquanto a Karen não entra, deve ter tido algum problema técnico. O que eu tenho para falar do que a Karen falou? Eu acho que tudo que ela falou assim faz total sentido, porque às vezes a gente vê... Oi, Karen. Voltei, não sei o que aconteceu. Voltou. Não, tudo bem. Voltamos à programação normal. Exatamente. Um pequeno intervalo. Exatamente. Porque acho que assim, o pessoal tava, nossa, eu tô cansada da voz da Karen, quero ouvir a voz do Samuel. Aí, de repente, é isso que eu estou. Tá bom. Eu acho que eu tava falando na parte das possibilidades de bolsa, né? Isso mesmo, que daí cortou, foi isso? Isso, Então, show. Vamos continuar. Eu tava falando da questão de bolsas. Que antes, por exemplo, quando tinha a época até do Ciências Sem Fronteiras, né, ficou muito essa questão que só tem bolsas para a área da tecnologia, para algumas áreas mais seletas, né? E realmente a gente vê que tem algumas áreas que tem mais bolsas do que outras, mas, de novo, isso não significa que não tenha bolsas de estudo, por exemplo, para a área de humanas, né? Então, a primeira dica que eu dou já é não tenha preguiça de pesquisar. Quem realmente quer uma bolsa de intercâmbio tem que ter esse bichinho da pesquisa, gente. Tem que ir a fundo, tem que pesquisar, porque a gente sabe que existem inúmeras bolsas, por exemplo, das próprias universidades. Então, no próprio site das universidades, por exemplo, quem está pensando em fazer graduação, pós-graduação, existem áreas específicas dentro do site das universidades que têm essas oportunidades. A gente sabe que existem bolsas dos governos. Então, o governo dos Estados Unidos, o governo da Alemanha, o governo da França tem alguns tipos de bolsas também, né? E a gente sabe que existem também bolsas de diversas naturezas, né? Então, aqui eu vou deixar para vocês 3 sugestões de sites onde vocês podem buscar essas bolsas. Mas não se limitem a esses sites, porque esses sites, às vezes, não contêm todas as bolsas do universo. Eles realmente concentram mais algumas bolsas que podem te ajudar e dar um pontapé na pesquisa para quem tem interesse, né? Mas não se limitem. Então, talvez até vocês já conheçam alguns deles. Então, o primeiro que eu quero deixar de dica é o Partiu Intercâmbio. Então, eu vou anotando aqui no chat. Partiu Intercâmbio, isso, .org.br. Nesse site, você consegue colocar, ele tem literalmente um buscador de bolsas. Então, você consegue colocar que tipo de bolsa você quer. Eu quero uma bolsa para mestrado, para doutorado, para graduação, para cursos, tem diversas opções.
ao país que eu quero essa bolsa, ou não, quero só colocar o tipo de bolsa e não deixar, né, o país limitado, tem essa possibilidade. Então, ele é um buscador de bolsas mesmo, então é bem interessante. O segundo que eu também quero deixar de sugestão é o Hot Courses Brasil. Hot de quente, courses de cursos mesmo. Ele não é como o primeiro que tem um buscador, mas eles postam com muita frequência várias matérias com opções de bolsas. Então, também para vários tipos de intercâmbios, então pode ser um canal interessante para vocês pesquisarem também. E o terceiro é o estudarfora.org. Inclusive, hoje eu entrei para curiosidade para ver lá e vi que eles postaram na semana passada 25 bolsas que estão em aberto. Agora acho que o Samuel caiu. 25 bolsas que estão em aberto nesse momento. Né? Então, para quem eventualmente está pensando em ir já no próximo ano, enfim. Então, esses 3 sites, assim que o Samuel voltar, ele coloca aí para a gente, são bem interessantes. Mas, de novo, são sugestões, tá, gente? Não se limitem a eles, existem vários outros, mas são realmente algumas sugestões para vocês buscarem ali. Então, gente, vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certinho aí? Dá um joinha aí, pelo menos. Joinha. Tudo certinho, Karen. O Samuel caiu, ele já está voltando. Então tá bom. Pode começar, continuar. Ótimo. Legal. Vejo vários joinhas. Então, gente, essas são algumas das possibilidades que a gente tem aí de como fazer um intercâmbio, né? Então, eu citei algumas possibilidades de tipos de programa, algumas possibilidades de bolsas de estudos, algumas possibilidades de momentos diferentes da vida que a gente pode fazer intercâmbio. Então, esse aí abrange um pouco do que a gente pensou no como fazer o intercâmbio. Eu queria, né, assim, o Samuel não voltou ainda, mas para a gente não ficar muito atrasado com o tempo, eu queria partir já para o segundo tópico desse nosso bate-papo, que seria onde, né? Então, muitas pessoas falam, mas qual o país ideal para fazer intercâmbio, né? Qual o melhor destino para eu estudar inglês ou qualquer que seja o idioma, né? E aí eu costumo dizer que não existe um país ideal, né? Então, essa talvez não é a resposta que todo mundo gosta de ouvir, né? Todo mundo quer a fórmula mágica aí, né? Bem-vindo de volta, Samuel. Achei que ninguém tinha percebido que tinha saído. Na verdade, minha mãe está assistindo o bate-papo, eu estou escutando. Eu escutei a Marcela falando. Obrigado, tá, Marcela? Mas pode continuar, gente. Desculpa. Legal, Samuel. Então, eu finalizei já o nosso primeiro tópico e já estou pulando aqui para onde. Perfeito. Ainda bem que a gente alinhou antes, hein? Isso aí. Exato. Perfeito. Então, eu fechei esse mesmo e estou começando no onde. Então, eu comecei falando que, na verdade, não existe um lugar ideal, um único destino que é recomendado para todo mundo, para todos os níveis de intercâmbio, para, vamos dizer assim, o destino universal preferido dos estudantes, né? Não tem. Então, e assim como não existe um país ideal, né? Então, às vezes a gente fica fantasiando que a Inglaterra é um país, né, fenomenal, a Austrália, os Estados Unidos, e assim como o Brasil, todos os países têm os seus defeitos e as suas qualidades, né? Claro que às vezes uns mais, outros menos, mas não existe o país ideal. E aí algumas dicas que eu costumo dar para o pessoal para ajudar, então, na escolha desse país. Então, primeiramente, o que eu costumo falar, né, enquanto psicóloga, é para a pessoa pensar um pouquinho no seu autoconhecimento. Então, pensar, poxa, eu quero ir para um lugar, eu quero estudar num lugar que seja mais urbano, ou eu gosto mais de ter contato com a natureza. O que eu gosto? O que eu procuro nessa experiência, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo da onde eu estudei, a Nova Zelândia. A Nova Zelândia é uma ilha, né? Então é um país 100% voltado para a natureza. Então, quem gosta de cidade grande, de coisas mais agitadas, não é o país para você ir, né? Porque isso não existe lá. Mesmo na cidade, assim, a maior cidade, que nem é a capital, né? Mas é Auckland, as pessoas têm um estilo de vida bem mais tranquilo, são muito ligadas à natureza, à praia, a fazer caminhadas no fim de semana, andar de caiaque. Então, esse é o estilo de vida das pessoas. E se você é uma pessoa que não é muito seu estilo de vida, talvez não seja o melhor país para você, né? Então,
eu costumo dizer que algumas perguntas assim são interessantes. Ou até mesmo, por exemplo, para lidar com a questão do frio. Ah, não, Karen, eu sou uma pessoa que eu odeio frio. Mesmo o frio de São Paulo, né, onde quer que vocês estejam aí, já me mata. Eu não aguento. 10 graus, 12 graus, para mim, eu já não dou conta, né, como diz aqui em Minas. Então, de repente, por exemplo, ir para um país, né, como o Canadá, como o Reino Unido, numa época que é inverno, talvez não seja tão interessante para você. Né? Porque a gente sabe que tem... Aí, vamos dar um exemplo do Canadá, que tem temperaturas de menos 30, menos 40 graus. Né? Então, se você é uma pessoa que realmente o frio não é para mim, talvez não seja o melhor país para você. Né? Então, essa questão do olhar para si e olhar para o destino, acho que pode ser uma coisa interessante. O que mais aqui que eu coloquei? Um outro ponto que eu costumo falar que é bem interessante para a gente guiar a escolha do país, mas várias outras escolhas também, entender e ter muita clareza de qual é o seu objetivo nessa experiência de estudar fora. Então, o que você quer com essa experiência? O que te move para ir e o que você quer trazer de volta? Então, isso ajuda muito. Então, por exemplo, tem algumas pessoas que buscam essa experiência no exterior porque elas querem realmente migrar para outro país. Então, de repente, se esse for o seu objetivo, por exemplo, é interessante buscar países que dão abertura para isso. Então, por exemplo, de novo, o próprio Canadá, a Nova Zelândia, né? Se o estudante vai fazer, por exemplo, uma pós-graduação, isso já conta num sistema de pontuação para ele poder migrar. Então, se isso é uma coisa importante para você, pode fazer sentido esse país. Ah, não, meu interesse é realmente aprender o idioma, voltar com uma certa fluência, ter uma experiência cultural, né? Então, de repente, sei lá, Malta, né, um país aí que está começando a ganhar o gosto no ramo do intercâmbio, pode ser uma boa opção para você, né? Então, tudo depende também dos seus objetivos. Então, é importante ter essa clareza dos seus objetivos. E aí, algumas opções também que podem ser interessantes, que são países que permitem ao estudante estudar e trabalhar, né? Então, a gente tem aí como exemplo a Austrália, a Nova Zelândia, o Canadá, a Irlanda e Malta. Acho que são 5 países assim, que eu citaria, né, para quem pretende fazer um curso de idiomas, estudar, ou fazer graduação e trabalhar, ou ainda fazer pós-graduação e trabalhar. Então, todos esses países, eles permitem isso. Então, isso ajuda também a, por exemplo, quem não tem uma bolsa ou quem tem uma bolsa parcial, a reduzir os custos também com o intercâmbio, né? Então, pode ser uma opção interessante. E aí, Samuel, não sei se eu estou falando demais, se o pessoal quer fazer alguma pergunta, se a gente deixa as perguntas para o final, como é que estão as coisas aí? Todo mundo aí comigo? Como eu entrei de novo, eu perdi os comentários, então iniciou tudo para mim aqui agora. Só estou com o último que a Marcela colocou aqui, do Hot Course Brasil. Mas teve... Eu acho que essa questão que você falou aí, né, de quando e tudo, é extremamente pertinente, porque quando uma das considerações também é através do meu ponto de vista, tá? Quando eu fiz o meu intercâmbio, por exemplo, eu dei prioridade, e quando vocês forem fazer o de vocês também, eu acho que vocês devem dar prioridade para poder absorver o máximo. Se vocês querem aprender um idioma, igual a Karen falou tudo mais, eu evitei na época morar com brasileiros. Eu tentei morar com estrangeiros, então quando eu ia viajar, eu dava preferência para viajar com pessoas de outros países e tudo mais, justamente porque eu queria mergulhar e aproveitar ao máximo. O que é muito comum é quando você vai fazer um intercâmbio e você vê repúblicas onde só vivem brasileiros. E é óbvio que vocês não vão falar inglês dentro de casa, entendeu? Você não fala inglês com os brasileiros. Então, assim, vocês têm que tentar aproveitar ao máximo e mergulhar naquilo ali. Mas é isso, uma das considerações, assim, cara, que eu queria estar fazendo. E se você quiser continuar com o próximo tempo. Perfeito esse ponto que você trouxe, Samuel, porque, de novo, eu acho que como eu falei, a importância de a gente ter a clareza desse objetivo, né? Então, veja, se o seu objetivo por exemplo, voltar fluente no idioma, a gente tem que ter ações para nos direcionar para esse objetivo, né? Então, se o Samuel comentou, por exemplo, se o meu objetivo eu dei um exemplo do inglês, mas pode ser no espanhol, no francês, qualquer que seja o idioma, voltar fluente, morar com brasileiros não vai me ajudar nesse objetivo, muito pelo contrário, né? Então, são coisas que a gente tem que ficar atento, né? E essa questão do relacionamento com brasileiros, eu costumo dizer que ela é meio controversa. Ela tem o lado bom e o lado ruim.
né? Então, o lado bom, sim, a gente precisa e é saudável a gente se relacionar com alguns brasileiros quando a gente está fora, né? Porque é uma forma de a gente matar um pouquinho a saudade, é uma forma de a gente estar com um grupo com o qual a gente se identifica, de poder trocar, de às vezes são pessoas que, vamos supor, chegaram antes de você lá e vão te dar dicas do lugar, aonde comprar comida barata, dicas do transporte, dicas, né, gerais. Mas, por outro lado, a gente não pode se limitar a essa experiência, né? Afinal de contas, a gente não foi, né, para um outro país para aprender fluentemente português, ou os sotaques do Brasil, né? A gente foi para ter uma experiência de troca, né? Troca com outras culturas. Então, é importante ter esse equilíbrio, né? De realmente ter os contatos ali, conhecer alguns brasileiros para os momentos que você precisa, mas também ter a clareza ali do seu objetivo e ter ações para nesse sentido, né? Sabe o que eu percebo muito, Karen? É que, assim, às vezes a insegurança de falar, nossa, eu estou indo ficar 6 meses fora, eu estou indo ficar 1 ano fora, eu vou morar com um brasileiro, pelo menos com um brasileiro. Ou então eu vou morar no Rio. Porque a pessoa, ela tem aquela... É normal a gente ter aquela certa insegurança e muita gente vai, que é a primeira vez que está saindo de perto dos pais, e acha que tem que ter uma pessoa mais próxima. Porque, assim, gente, se eu estou aqui em São Paulo, mas se eu ver alguém de Minas aqui, nossa, é muito meu amigo, você se sente muito próximo da pessoa e tudo mais. Agora, vai lá para os Estados Unidos, se você vê um brasileiro, é como se ele fosse, nossa, é como se você já conhecia a pessoa porque é brasileiro. Então, assim, é como se a gente sentisse um pouco mais de afinidade, né? E aí, eu acho, Karen, que muita gente também tem essa insegurança antes de falar, nossa, eu vou morar com, sei lá, com um brasileiro, sabe? Pelo fato da gente estar como se fosse ter a mesma cultura e tudo mais. O que eu acho, às vezes, que não é tão favorável assim. Eu me senti muito bem. Quando eu fui morar na República, na Espanha, eu morava com uma coreana, uma francesa, um italiano e uma mexicana. E assim, só para vocês terem ideia, é óbvio que os europeus já conheciam alguns países da Europa e tudo mais, mas a coreana e a mexicana e eu, a gente nunca tinha saído do nosso país, estava pela primeira vez na Espanha. Então, assim, foi uma troca cultural muito boa. Eu lembro que cada dia da semana a gente fazia a noite brasileira, a noite coreana, com comidas típicas de lá. Então, foi uma troca de experiência muito boa. Além de que, com a coreana eu falava inglês, porque ela não sabia falar muito bem espanhol. Então, eu aprimorava o meu inglês com ela. Com a mexicana, eu aprimorava o meu espanhol. Então, assim, foi muito bom. É uma coisa que eu recomendo para vocês. Eu prefiro morar com estrangeiros, tá? É meu ponto de vista, na minha opinião, tá, gente? Eu também super concordo, assim, até nas experiências que eu tive, deixa eu ver, em uma delas só foram 5, né? Em uma delas só teve uma situação que eu dividi um apartamento com uma brasileira, mas não foi nem por escolha minha, que na questão quando eu trabalhei no Disney, a gente não escolhe com quem a gente mora, eles colocam a gente aleatoriamente, né? Então, eu fiquei lá 4 meses e durante 1 mês eu morei com uma brasileira, mas nas vezes que eu pude escolher, nenhuma vez eu realmente morei com brasileiro. Porque é um pouco disso, né, gente? O intercâmbio é a gente sair um pouco da nossa zona de conforto para ir para um lugar desconhecido, né? Para a gente sair um pouco do que é familiar para a gente, do que a gente conhece, para ir para um lugar que a gente não conhece. E aí, morar com brasileiros, ter contato assim, de maneira muito intensa com os brasileiros, é de novo viver um pouco na nossa zona de conforto, né? Então, assim, o intercâmbio, né, todos aqueles ganhos, aprendizados que eu comentei, né, no início, que me fascinam tanto no intercâmbio, eles só vão acontecer quando a gente passar pelas dificuldades, né? Como tudo na vida, né, gente? Nada vem de graça, né? A gente não cresce, não desenvolve, não evolui sem passar ali por alguns perrengues, por algumas dificuldades. Então, no intercâmbio não é diferente. Para a gente conseguir, né, se desenvolver, crescer, amadurecer, ter realmente experiências de troca, a gente precisa passar, assim, por alguns desafios. E, às vezes, morar com pessoas de outras nacionalidades pode ser um desafio, né, Samanta? Então, às vezes, a pessoa, né, eu já ouvi N histórias. Eu morava com um indiano, e aí a pessoa fazia aquela comida que cheirava curry, e aquele cheiro incomodava. Eu morava com uma outra cultura que tem um conceito de higiene bem diferente do nosso. E aí, no nosso conceito, a pessoa era porca, né, porque ela não tomava banho todo dia e aquilo me incomodava, né? E aí, quando a gente está falando de cultura e diferenças culturais, a gente está falando de comportamentos diferentes, de valores que as pessoas têm, de pensamentos que as pessoas têm e que interferem
nesses comportamentos, né? Então, não existe, às vezes a gente tende a achar assim, não, mas isso é básico, né? Tomar um banho todo dia é o essencial. Uhum. É o essencial para a gente aqui no Brasil, né? Então, esse senso comum, ele não é universal, né? Quando a gente fala de alguns costumes e comportamentos, né? Então, é importante ter isso em mente também, né? Exatamente. Eu acho que tudo depende da cultura que você está inserida, né? Por exemplo, o pessoal lá, os árabes, as mulheres não podem dirigir, porque para eles pode ser que seja um pecado. Já para a gente aqui, é normal você ver uma mulher dirigindo. Então, tudo depende da sua criação e da forma. Por exemplo, quando a gente morava com essa coreana, a gente percebeu uma certa diferença nela. Por exemplo, toda vez quando a gente ia tomar banho, que a gente dividia os banheiros, a gente percebia que o banheiro estava todo cheio de... Sabe quando a pessoa não puxa a água quando a gente tenta tomar banho? Então, ela não fazia isso. E aí a gente conversou com ela e tal, né, com jeito e tudo mais. E aí a gente descobriu que no país dela, eles puxam a água para eles usarem, para eles tomarem banho. Então, quem entra que faz a gentileza, entendeu? Porque vai ser para ele. Então, por isso que quando ela saía, não por maldade, mas pelo fato de ser desse jeito a criação dela. E aí a gente teve que entrar no consenso e tudo mais, e aí ela preferiu, toda vez que ela terminar de tomar banho e tudo, ela fazer a gentileza de, sei lá, puxar a água, né, do que ela tomava banho. Enfim, então tudo depende dessa questão mesmo. Exato. Mas esse exemplo que você trouxe, Samuel, é excelente, porque assim, veja, vocês estavam enfrentando ali um dilema, né, uma situação que para vocês até precisam pensar, nossa, que nojo, que descuido, falta de respeito, ela não pensa na gente, tudo mais. E ao invés de vocês ficarem, né, nesse campo das ideias, vocês foram lá e conversaram, né, falaram, olha, né, aqui a gente entendeu, tal, tal, tal. Então, assim, acho que isso é super importante, né, quando a gente está numa outra cultura. Ir com essa abertura e ir disposto ao diálogo, à troca, né? Porque intercâmbio é sobre isso, gente, é sobre troca. E não tem como a gente trocar com o outro se a gente não se comunicar, se a gente não falar, se a gente não expor de maneira respeitosa, né? De maneira sem julgamento, mas a troca, ela é muito rica. E aí, de repente, você aprendeu isso, que na cultura dela, isso tem uma outra perspectiva, né? Então, até dando um exemplo aqui que eu citei, né, do banho, né? Então, vamos lá, por que uma curiosidade aqui para vocês. Brasileiro, e tem estudos que comprovam isso, tá, gente? Não estou falando do meu achismo. O brasileiro é um dos povos que mais toma banho no mundo, né? Aí vocês vão dizer, cara, mas a gente vive num país tropical, aqui é calor, é boa parte do ano, né? E veja, esse estudo foi feito em outros países tropicais também, né? Então não foi exclusivamente de países que são europeus ou né? Então, a gente tem uma relação com a água, que aí vem lá da nossa história, dos índices e tudo mais, que a gente podia puxar lá atrás, mas bastante significativa, né? E a questão da higiene, para a gente, ela é muito importante, né? A gente tem pavor ali do que a gente chama de cheiro de corpo, né? A gente fala do CC, ali, a gente tem pavor disso. Em outras culturas, eles têm outra relação com a água, né? Então, por exemplo, em alguns países, se você falar que você toma banho todo dia, ou que você lava a louça ali com a torneira aberta, passando a louça por debaixo da água, isso é praticamente um crime. Porque a água é um bem natural, porque a gente tem que preservar, porque eles enxergam a gente cometendo um crime contra a natureza na forma como a gente se relaciona com a água. Então, olha, é meio doido até pensar assim, né? Mas o quanto isso tudo é realmente cultural. E o quanto, quando a gente está em contato com pessoas de outras culturas, a gente tem que se abrir para isso, e principalmente para o diálogo, para entender o que está por trás, né, desses comportamentos. Acho que esse ponto é bem, bem importante. Né? Mas, Karen, aquela hora que eu caí e tudo mais, você chegou a ir para o último tópico? Não, e agora vamos para ele, justamente. Tá bom. O quando, né? Quando que eu devo fazer um intercâmbio? Justamente. Então, muitas pessoas também fazem essa pergunta, né? Qual é o momento ideal? Eu tenho que ir antes da faculdade, eu tenho que ir depois, eu tenho que ir com determinada idade. E aí, de novo, eu trago não receitas prontas, né? Não respostas prontas. Eu falo que não tem um momento ideal, não tem uma idade perfeita para fazer um intercâmbio. Porque assim como o país, né, que eu falei que não existe o país ideal, também não tem o momento ideal em termos de idade. Então, por exemplo, assim, se você ainda está no ensino médio, se você tem menos de 18 anos e tem a oportunidade de ir, ótimo, você vai ter uma experiência incrível, né? A gente até entende dentro da psicologia intercultural
que é essa psicologia que estuda realmente o comportamento das pessoas em contato com outras culturas. E quanto mais cedo você for, mais jovem você for, mais esses aprendizados eles vão fixar na sua vida. Porque a gente está ali numa fase de se descobrir, de criar nossa identidade. Ah, Karen, mas eu já passei dessa idade. Eu já tenho meus 18, meus 20 e poucos anos, então não posso ir? Claro que você pode ir, você deve ir também. Se você está fazendo a graduação, existem inúmeras possibilidades de ir, como o Samuel comentou. Algumas universidades têm esses programas de mobilidade acadêmica, que a gente chama, né, que a própria universidade tem convênio com uma universidade no exterior, e você pode fazer isso pela própria universidade. Existem possibilidades de bolsas, como a gente já comentou anteriormente. Enfim, possibilidades a mil. Ah, não, cara, mas eu já me formei, então como é que eu vou fazer agora? Então, essa época já passou para mim? Também não. Então, se você já se formou, pode ser uma oportunidade de você fazer, por exemplo, uma pós-graduação, um curso de especialização, como a gente comentou no início. Existem várias bolsas de estudo, ou mesmo ir para aperfeiçoar o idioma, né? Então, não quero fazer nenhum curso específico da minha área, mas quero fazer um curso de idioma para aperfeiçoar. Então, também pode ser bem interessante. Então, gente, com isso, não existe limitação de idade, não existe um momento ideal. Eu costumo dizer que existem algumas oportunidades e alguns momentos que isso aparece para a gente. E essas oportunidades, eu costumo dizer, pessoal, que elas não são também uma coisa assim, tipo, caiu do céu, uma oportunidade aqui. Não, normalmente são oportunidades que a gente tem que buscar, né, que a gente tem que ir ativamente atrás. Então, em alguns momentos da vida, por exemplo, não tive a oportunidade de ir na minha adolescência, não tive a oportunidade de ir quando eu estava cursando a graduação, mas, poxa, agora, de repente, é o momento de eu ir. Então, não existe, assim, muito momento certo. Então, eu queria muito encorajá-los nesse sentido, né, que independente da sua idade, independente do momento de vida que você se encontra, que isso não interfere, que existem oportunidades para as mais diversas faixas de idade, para os mais diversos momentos da vida. Então, se isso é um desejo seu, se isso é uma vontade que você tem de ter essa experiência, vai em frente, né? Realmente não tenha, igual eu comentei no início, preguiça de pesquisar, que realmente requer muita pesquisa, né? Saber qual que é o país, qual que é o melhor tipo de intercâmbio, para onde eu quero ir, o que eu quero cursar. Então, realmente envolve muita pesquisa, mas não tenha preguiça. Mete a cara aí no computador, pesquisa, que com certeza você vai achar, né, a melhor oportunidade para você. Então, quer dizer que não tem um tempo certo para a gente poder ir. Vai muito de encontro também de quando as oportunidades chegam até a gente, né? Exatamente. Porque, assim, a gente sabe o quão talvez é exorbitante fazer um intercâmbio, a gente sabe que o preço, né, nem sempre é acessível, então, para algumas pessoas acabam, né, fazendo de forma particular. Eu consegui fazer um intercâmbio na faculdade graças a uma parceria que a minha faculdade fez com, enfim. Então, assim, não tentem, às vezes, ficar desanimado. Mas eu já terminei o ensino médio, já estou terminando a faculdade, ainda não consegui. Eu acho que pode ser que depois que vocês se formam, vocês consigam ir. Enfim, não tem mesmo uma... E outra, não deixem para poder estar preparado quando a oportunidade chegar. Foi uma das coisas que eu comentei com a Karen quando a gente estava ali no bate-papo. Que, assim, por mais que vocês... eu decidi, eu quero fazer um intercâmbio, gente, já entram no aula de inglês ou veja vídeo no YouTube, tenta aprimorar o idioma que você já quer ir. Porque às vezes as oportunidades, a gente espera tanto as oportunidades chegar, mas às vezes elas chegam e muitas vezes elas não voltam. Então, assim, tentem já se programar, tentem já se preparar para quando elas chegarem você já conseguir agarrar ela, entendeu? Porque elas nem sempre vêm. E outra, se inscrevam no máximo de oportunidades que vocês verem na internet. A minha faculdade, ela tem parceria com faculdades de outros países. E aí a gente tem mais ou menos em torno, sei lá, de uns 4, 5 mil alunos, não sei. E aí quando a gente abre as inscrições para poder fazer intercâmbio para a Alemanha, o sonho de todo engenheiro é ir para a Alemanha adquirir conhecimento. E aí quando a gente abre essas oportunidades, pouca gente se inscreve, mas é pouca mesmo. Por quê? Muita gente acha que aquelas oportunidades não são para elas, que tem gente melhor do que elas. Mas, gente, nem que... E outra, muitas vezes é grátis, né? O fato de você passar por um processo seletivo, então não custa nada vocês tentarem. E às vezes a gente deixa de tentar porque a gente acha que é difícil. Entendeu? E às vezes as coisas são mais fáceis do que a gente imagina, certo? Um ponto, assim, só complementando do que você falou, mas eu acho bem importante, que é essa questão do planejamento, né? De se organizar.
A gente, né, falando um pouco de novo da nossa cultura brasileira, e quando eu falo de cultura brasileira, é lógico, isso não representa 100% de nós, né? Às vezes tem pessoas que não são assim, mas, né, de uma forma geral, são como a gente se organiza. A gente não tende muito a trabalhar com planejamento, né? A gente é meio, vai vivendo ali no momento, vai dando conta do que aparece, vai tocando a vida assim. Então, a gente não é tão fã de um planejamento. Mas eu costumo dizer que para essas vivências internacionais, se planejar, organizar é fundamental, né? Tanto uma questão financeira que às vezes envolve, ou como, por exemplo, às vezes de um processo, eu tenho vontade de fazer uma graduação, um mestrado, são coisas que realmente envolvem um processo que você precisa se organizar. Então, não é o ano inteiro que o edital está aberto, o edital tem uma data para abrir, tem uma data para fechar, tem uma data para você se inscrever, né? Então, quanto antes você começar a pesquisar isso, mais familiarizado você vai ficando com isso e também vai se preparando, né? Então, por exemplo, existem alguns editais, né, vamos supor, para cursar a graduação, onde, por exemplo, ter uma experiência de um trabalho voluntário é muito importante, e de repente você não tem. Então, poxa, de repente você pode começar, se você sabendo dessa informação, pode começar a fazer um trabalho voluntário agora, ir se preparando, para daqui a um tempo você ir, né? Então, é importante já ir se organizando para isso, né? Então, acho que esse ponto também é interessante. Bacana. E um outro ponto de vista, Karen, que foi lá, acho que mais ou menos na metade do nosso bate-papo, você comentou sair da zona de conforto, tudo mais, e aí eu queria compartilhar um lado que eu tive quando eu fiz intercâmbio. Ou então, quando eu vou fazer qualquer viagem, que eu falo, caramba, eu vou para África, caramba, eu vou para Nova York, e aí você se prepara, e aí no meu primeiro intercâmbio, por exemplo, gente, foi uma loucura. Eu tive 2 meses para poder cancelar a matrícula aqui, arrumar passaporte, tirar visto, aquela correria danada, né, de deixar tudo organizado, de ver casa para morar lá, aquela ansiedade de estar indo realizar o meu sonho de fazer intercâmbio, aquele medo, sabe, aquela sensação assim de insegurança e tudo mais. Você sabia que você ia ficar 1 ano fora, e aí chegando no aeroporto, você vai despedir dos seus pais. Eu acho que naquela hora a ficha cai. Você fala, caramba, eu estou embarcando, não tem mais jeito, eu estou indo embora, aí vem chororô, não sei o quê, e aí você embarca. Quando você chega lá, você vê uma outra realidade, ou seja, tem muita coisa nova para você ver, você vai fazer novos amigos, você está preocupado com a faculdade, em aprender idioma e tudo mais. E aí eu me deparava muito com a minha mãe me ligando. Samuel, como é que você está? Você não liga mais para mim, não sei o quê. Mas é porque, gente, lá é tudo tão novo para a gente, né? Só que para quem fica aqui, que é o que eu comentei com a Karen ontem, a vida é a mesma. Só que o que é pior é sem a pessoa, entendeu? Então, assim, fica essa questão, assim, sabe, de estar tudo muito... eu acho que quem tá aqui, eu acho que sofre mais às vezes, entendeu? Por ficar distante da pessoa. Porque lá você se envolve com muita coisa. E aí você faz outras famílias, por exemplo, a coreana me chamava de irmão, o tanto que a gente teve afinidade e tudo mais. E aí ela voltou para a Coreia e eu voltei para o Brasil. Então a sensação de talvez eu nunca mais voltar a vê-la é maior, porque os meus pais, eu sabia que eu ia voltar a ver depois de 1 ano. Só que tem muita gente que nunca mais você vai ver na vida, né? Porque por questão de localização, de distância, e aquela pessoa fez parte do seu ciclo, entendeu? Aí você volta. Eu acho que já teve estudos que comprovaram que meio que a tristeza, tipo a depressão, né, pós-intercâmbio é maior do que quando você está no intercâmbio com o salário da sua família. Porque quando você chega, você encontra tudo do mesmo jeito. Seu quarto está do mesmo jeito, sua família, a rotina sua é a mesma coisa. Você fala, caramba, eu estava num sonho. Essa é a sensação que você tem, entendeu? Você fala, caramba, eu estava num sonho, eu acho que nada foi real, não sei o quê. E aí bate uma tristeza, né, cara? Você poderia falar um pouco mais sobre isso? Verdade. Não, tem muito isso mesmo, Samuel. Essa questão que a gente fala, que muitas vezes a gente se programa, se prepara, né, para ir, mas a gente não tem essa preparação para voltar. E a gente pensa, eu aqui já estou meio mineira já. Eu vou voltar para o meu país, o que eu tenho que me adaptar? Vou voltar para a minha vida, como ela era, né? E muitas vezes, né, boa parte das vezes, como o Samuel comentou, o que fica, né, então os nossos amigos, a nossa família, a nossa rotina, ela pouco se altera, né? Você vai ver que você vai voltar mais ou menos ali para aquela mesma realidade. Já você vivenciou outras experiências, teve outra percepção do mundo, né? A sua mente se abriu para outras coisas que você nem imaginava. Então, às vezes, a gente tem dificuldade de se encaixar nessa mesma rotina que a gente tinha, né? E mesmo até com a questão de amigos, a gente vê muito isso, né? Eu vivenciei
isso na minha experiência e acompanho várias pessoas que vivenciam isso. Porque às vezes você volta para aquele mesmo círculo de amigos que estão fazendo aquelas mesmas piadinhas, aquelas mesmas brincadeiras, aqueles mesmos pensamentos que você já meio que deu um passo a mais, né? Você já viu outras coisas, né? E aquilo já não faz tanto sentido para você. Então, às vezes a gente tem essa dificuldade na volta também. E como o Samuel comentou, realmente tem muitos estudos que mostram para a gente isso, que às vezes a volta ela pode ser tão difícil como, ou às vezes, mais difícil que a ida. Então, realmente tem esse aspecto. Até quando você vai para um país melhor do que o seu, que você vê que lá, por exemplo, transporte público tem ar-condicionado, chega exatamente no horário que está, aí você chega aqui, vai para a faculdade, o ônibus não chega, o ônibus está lotado. Enfim, não passa, não para no ponto. Exatamente, e aí que você fala, caramba, aí vem aquela vontade, assim, de ir para fora, de querer morar, eu quero sair desse país, só que eu já estou, igual eu falei para vocês, no outro sentido, ou seja, eu quero melhorar o meu país, eu quero proporcionar outras coisas para outras pessoas também terem a mesma experiência que eu. Bom, vamos ver o que o pessoal está comentando aqui, Karen. Eu acho que na hora que você falou sobre... desculpa. Não, vamos, e aí vamos convidar o pessoal a colocarem as suas dúvidas, perguntas, comentários, né? Como a gente falou, a ideia é um bate-papo, não só entre eu e Samuel, mas com todos aqui, né? Exato. Quem quiser, de repente, tirar o mudo e falar, ou quem quiser escrever no chat, também esse é o momento. Fiquem à vontade, tá, gente? Esse é o momento mesmo. Eu acho que na hora, Karen, que você comentou sobre países que a gente pode estudar e trabalhar, eu acho que o Luiz comentou aqui também que a Dublin, né, na Irlanda, é um bom país para você trabalhar e estudar. Eu acho que é isso que ele quis comentar. Não, ele colocou também, ele colocou o eDublin, né, que é um site, uma plataforma, é um pouco de tudo, assim, né, tem muito conteúdo bacana eu lá. que li errado aqui. Não, mas realmente a Irlanda também, não tá de todo errado que você leu, porque a Irlanda também é um país que permite... Exato, permite também trabalhar e estudar, mas ele colocou que ele queria incluir o eDublin. Realmente é uma plataforma que tem muita informação, muito conteúdo para quem quer conteúdo a respeito de carreira, conteúdo a respeito de diferenças culturais, tem muita coisa rica lá mesmo. A Laura, ela perguntou qual foi o seu nível de inglês quando você fez intercâmbio. Eu acho que mais que para trabalhar, né? Quando você foi para a Disney, trabalhar e tudo mais. Isso, ótima pergunta, Laura. Eu vou comentar um pouquinho da minha trajetória. Na verdade, assim, quando eu fiz o primeiro intercâmbio, que foi o intercâmbio do ensino médio, na época, esse programa específico que eu fui, ele não exigia um nível de idioma. E eu fui, gente, com o idioma muito básico. E aí eu tô falando realmente da minha experiência, o quanto eu sofri por ter ido com um idioma muito básico. Por quê? Eu cheguei numa escola onde eu tinha que ler livros, fazer perguntas, interagir com as pessoas, tudo em inglês. E eu não conseguia. Então, assim, eu chegava na sala de aula, o professor passava, olha, então daqui a 2 semanas você tem que entregar uma resenha crítica sobre o livro X. Eu falava, beleza. Eu pegava o livro X, eu não conseguia sair da 2ª página. Eu não entendia o contexto, eu não conseguia... Então, assim, eu tive muita dificuldade, porque eu fui com um idioma muito básico. Meu idioma era, assim, básico, sabe? Tipo, hi, hello, how are you, bye, the books on the table, nesse nível, assim. E aí eu realmente tive muita dificuldade. Eu tive a sorte de ter morado com uma família local, né? E aí o meu pai de lá me ajudou, assim, extraordinariamente. Ele fazia mímica para mim, gente. Ele sentava com o livro comigo, fazia mímica, e aí no dia a dia tinha isso. Então, assim, é uma experiência que eu não recomendo muito. Você ir com um nível muito básico do básico do básico, se você for, por exemplo, igual eu fui para uma imersão no sentido de estudar com nativos. Digamos que você vai fazer um curso de idiomas. Isso realmente é difícil, mas é menos difícil, porque você vai estar com outras pessoas que são de outros países, que estão no mesmo nível que você. Então, essa dificuldade, ela ameniza um pouco. Mas o meu conselho, a minha recomendação é, quanto mais você puder estudar o idioma antes de ir, melhor. E hoje, né, Samuel, a gente sabe que tem N plataformas, aplicativos, sites gratuitos, vídeos no YouTube, N formas que a gente consegue se aproximar mais do idioma, né?
E falando da minha experiência, essa experiência, né, gente, foi há 15 anos atrás. Então, veja, não tinha internet, não tinha YouTube, não tinha, né, conexão de escada. Então, eram outros tempos, vamos dizer assim. Então, assim, cara, e só para poder ir de encontro com o que o Wallace perguntou, então, em teoria, você, deixa eu ver aqui, você recomenda, então não vale a pena, no seu ponto de vista, fazer um intercâmbio quando você tem um idioma muito básico. Então, igual eu falei, depende muito, né? Então, por exemplo, assim, tem pessoas que falam para mim, Karen, eu não posso, por exemplo, eu trabalho, tenho um emprego fixo, eu não posso ficar, tipo, 3 meses, 6 meses fora para aprender idioma. Eu só tenho um mês durante as minhas férias de trabalho, que são as férias de quem trabalha, por exemplo, CLT. Vale a pena ir? Eu acho que vale, porque a pessoa só tem aquele um mês, ela vai para uma experiência pontual. Lógico, ela pode se preparar o quanto antes, mas aquele um mês vai ajudar a dar um gás no inglês ou qualquer que seja o idioma que ela vai estudar. Então, eu acho que depende muito. Por exemplo, a minha situação foi que eu fui para ficar um ano e eu não falava nada e eu tinha que acompanhar as aulas e eu não sabia. Então, isso assim, no início, mais me dificultou do que me ajudou. Mas, por exemplo, nesse outro exemplo, eu só tenho um mês para o trabalho e né, não vou sair do meu trabalho para fazer um intercâmbio e tudo mais. Então, nesse caso, eu acho que sim vale a pena. E aí você vive assim, um mês intensamente. Né? Então, eu mesma já fiz um intercâmbio quando eu fui para o Chile, foram 2 meses só que eu tinha para ficar. Então, foi um intercâmbio de curta duração. E eu fui com esse objetivo, de aprender o espanhol. Meu espanhol era muito básico, e eu fui em 2 meses, eu fiz um mês de aulas bem intensivas, então eu estudava de manhã e à tarde. No segundo mês, eu estudava só realmente no período da manhã para conseguir aproveitar ali um pouco o país, conseguir até passear um pouquinho. E eu achei que valeu super a pena. Né? Então, por isso que eu falo, depende muito do caso, né? Mas, assim, a recomendação que eu vou estude o máximo que você puder antes de ir. Então, nessa vez que eu fui para o Chile, já tinha, né, Duolingo, já tinha vários aplicativos e sites que eu já fui ali já estudando um pouquinho mais antes de ir. Bacana. Eu tenho uma experiência também que eu tive, quando eu fui a primeira vez para os Estados Unidos, eu queria, né, praticar o meu idioma e tudo mais, e eu fui para Boston. Na verdade, uma cidade satélite, onde tinham vários brasileiros também. Em Boston está cheio de brasileiros, nessas cidadezinhas que ficam próximas. E quando eu ia realmente para o centro, para Boston, para poder turistar e tudo mais, eu achei que cidades muito grandes, tipo Nova York, né, Boston, que é relativamente grande, você não consegue praticar seu idioma. Por quê? Se você vai, por exemplo, no McDonald's, o McDonald's está lotado de gente. E aí o cara que está te atendendo, ele vê que você não tem habilidade com o idioma, ele não tem paciência para poder dialogar com você. Ele pega, sei lá, 2 copos e pergunta, você quer esse ou quer esse? Esse? Entendeu? Aí você tem que apontar com a mão, entendeu? Então, assim, você não consegue praticar porque é uma fila enorme, aquela correria toda e tudo mais, e aí você não consegue. Então, eu recomendo, às vezes, cidade mais pacata, né? Cidade mais pequenininha, né? Assim, onde que só tem pessoal nativo mesmo. Eu acho que é uma das melhores recomendações, assim, experiência que eu tive, ó. Com certeza. Então, se a pessoa puder ter essa possibilidade de escolha, eu também recomendo, né? Então, vou dar um exemplo, por exemplo, quando eu fui fazer um intercâmbio na Irlanda. Eu não morei em Dublin, que é a capital, a cidade mais conhecida. Eu morei numa cidadezinha chamada Galway. E realmente, assim, as pessoas, elas têm mais paciência, você tem menos acesso a brasileiros, né? Então, por exemplo, em Dublin, às vezes eu ia passar um final de semana lá. Eu literalmente, né, com o perdão da expressão, eu tropeçava em brasileiro, né? Já chegou assim, algumas vezes, sem exagero, de eu esbarrar na pessoa, né, falar ali um sorry, alguma coisa, e ver ela conversando em português com a pessoa que estava do lado. Né? Então, assim, não foram raras as vezes que aconteceu isso. Então, tem isso, né, de sim as pessoas, elas têm um pouco mais de paciência, né, para poder ali te ensinar, te ouvir, e também essa questão de, às vezes, ter menos brasileiros em cidades menores. Uhum. Gente, fiquem à vontade, tá? Para vocês também perguntarem. Como eu falei aqui praticamente ninguém conhece ninguém. Eu não conheço a Karen pessoalmente. Então, aqui tá todo mundo assim, sabe? Tá tudo certo. Fiquem à vontade. O Fábio, você levantou... Fábio, fica à vontade. Está me ouvindo? Sim. Está me ouvindo. Karen, boa noite. Boa noite, Fábio. Eu acho formidável essa plataforma digital da gente estabelecer reunião. Eu pensava que tinha só no Teams a mãozinha, mas a mãozinha tem aqui também para a gente levantar. Já usei elas várias vezes
e descobri que é a mãozinha lá do desenho da família Adams. Em cima disso, eu faço uma pergunta, cara, é o seguinte: existem diversas estratégias para a gente fazer um intercâmbio, só que nós sabemos que de uns anos para cá, a realidade digital se tornou muito comum no nosso dia a dia. E eu gostaria de saber, cara, em relação para aqueles que pretendem ir para o exterior, independente se é para trabalhar, estudar ou mesmo viajar e passear. Posso também estender essa pergunta para o Samuel. Quais os aplicativos que vocês indicam para nós diante de situações que poderemos estar perdidos, procurando localização, e quais, assim, recursos tecnológicos vocês indicam para nós usarmos, que vão ser úteis no nosso dia a dia quando estivermos em outros países? Essa pergunta, passo a palavra. Legal. Samuel, você quer começar e aí eu vou na sequência? Você que sabe. Eu, igual a Karen falou, eu acho que para idioma e tudo mais, eu costumo utilizar, né, o Duolingo e tudo. Enfim, localização depende muito, né? Geralmente tem aplicativos que você tem mesmo no próprio lugar. Por exemplo, quando eu fui para Nova York, tinha um aplicativo só de Nova York de metrô. E aquilo ali ajudava muito eu me locomover por lá. E, enfim, eu sempre me virava nos 30. Eu sou uma pessoa que, quando eu viajo, eu tento economizar o máximo, que eu acho que muita gente, óbvio, né? Mas eu tento economizar o máximo, até porque nunca sobra quando eu vou. E, enfim, eu nunca compro chip de internet, por exemplo. Eu pego os Wi-Fi da vida. Então, se você vê um brasileiro fora, souber que eu estou fora do Brasil, ver um brasileiro talvez perto do McDonald's parado, é eu, tá? Eu estou pegando a internet de lá. Então, eu sempre faço isso. Então, a melhor forma é essa. Aí, quando eu quero ir de um lugar para o outro, eu vou lá no Google Maps, sei onde eu estou, tiro o print de várias coisas e vou seguir naquele caminhozinho, entendeu? Mas é isso. Eu não tenho um aplicativo específico. Então, acho que depende de cada região, sim. Né? De cada lugar que você vai, tá? Igual do metrô. Exato. Eu ia até complementando isso que você ia falar. Eu ia falar que o Google Maps, em geral, funciona bem em vários países, mas para essa questão do transporte, ele dá um direcionamento, mas muitas vezes nas próprias cidades tem o seu aplicativo específico. Então, eu sei que na França tem um aplicativo específico para os transportes de lá, como o Samuel falou, Nova York. Então, o Google Maps, ele dá um direcionamento. Eu sei que também no Google Maps tem uma função. Eu também sou igual ao Samuel, eu normalmente não compro chip no lugar e fico lá caçando Wi-Fi, né? E meu marido, até na última viagem que a gente fez junto comigo, ele até brincou comigo. Você não quer ficar gastando, não sei o quê, que a gente fica passando perrengue aqui, fica lá caçando Starbucks. Eu prefiro gastar com um imã de geladeira. Exato, mas eu também sou desse time aí, Samuel. Mas eu descobri recentemente que tem, não deve ser tão recente assim, mas que tem uma função do Google Maps que você consegue usar ele meio offline. Então, que você não precisa necessariamente da conexão de internet. Então, quando a gente está fora, isso é uma ótima sugestão também. Então, se eu não me engano, acho que quando você está online, você carrega ele, agora eu não lembro exatamente. E aí, se você tiver sem a internet, ele dá mais ou menos ali aonde você está, então você consegue ter uma noção. Né? Então, acho que pode ser interessante. Se alguém tiver também alguma sugestão de aplicativo e tudo mais, podem comentar aqui, tá, gente? Ou no chat, ou desabilitar o microfone e tudo mais. Alguém tem mais alguma pergunta? Fábio, eu não sei se a gente conseguiu responder a sua pergunta, mas eu não tenho exatamente um aplicativo específico. Eu acho que vale a pena você saber o país que você vai e saber se tem alguma forma, algum aplicativo do lugar. Tá? Mas Google Maps, aprender idiomas, eu acho que é o que a gente já falou aqui mesmo. Eu acredito, eu marquei aqui a sugestão de vocês, achei bastante interessante. Eu ainda não fui para fora, mas já me perdi em São Paulo, então a gente procura estar se localizando aí para que a gente não venha ter surpresas no exterior. É isso. E a resposta foi colocada. Obrigado. Gente, é bom também, complementando o que o Fábio falou, por exemplo, aqui no Brasil, o Uber, a gente pode pagar em cash, né, e em cartão. Tem países que você não paga, tem alguma limitação, não sei se é em cartão ou se é em cash, eu não lembro. Então, assim, às vezes você está só com dinheiro mesmo, e você não consegue pagar o cara porque não recebe, ou vice-versa. Então, tem algumas particularidades, por mais que o aplicativo do Uber é a nível, né, mundial e está em quase todos os países, tem certas restrições em cada país que vocês estão, entendeu?
É igual, por exemplo, sei lá, quando o Instagram colocou a função música nos stories. Demorou muito para chegar aqui no Brasil. Você via o pessoal de fora colocando, mas aqui pra gente não tinha. Então, vale a pena vocês verem também essas questões mais básicas, né? Exato. Uhum. Uma coisa que eu achei muito interessante também, talvez até mudando o conceito, quando eu fui para fora e fiquei, por exemplo, num Airbnb, né? Então, foi muito inusitado, porque assim, a gente alugou um quarto, né? É uma casa convencional, que geralmente a pessoa viaja e ela aluga os quartos. Então, do lado, você tem um quarto do lado, você não sabe quem é a pessoa que está do lado, e aí você sai, sei lá, para poder ir no banheiro, passa na sala, na cozinha, tem um coreano cozinhando, entendeu? É como se você morasse com a pessoa, sendo que você só está lá para ficar um dia, 2 dias. Então, o que é muito, às vezes, talvez diferente para a gente conviver com pessoas que a gente não conhece, pelo fato de ser o Brasil, perigo, assalto. Quando você vai para fora, acontecem essas coisas e nós ficamos meio que assim, com receio de tudo, será que eu vou ser roubado? Né, cara? E tem muito essa questão também. Sim, claro. E aí, dicas de viagem, né? Eu também sou bem, além do Airbnb, eu sou bem favorável àqueles hostels, né? Onde você consegue também ter contato com pessoas do mundo inteiro, né? Eu já fiquei em vários. O pessoal aqui no Brasil tem bastante receio, né? Essa questão da segurança e tudo mais. Exatamente. Mas lá fora, claro, não é que não existe assalto, não existe, isso não tem como a gente afirmar isso, né? Mas é bem mais tranquilo. Claro que a gente precisa tomar uns cuidados, né? Não é porque tá fora do Brasil aqui, né? A gente vai andar descuidado. Mas é uma ótima forma, de repente, para quem vai, né? Viagem realmente só a turismo, conhecer pessoas, né? De outros países, fazer amizade, é bem bacana. Igual gente, mais alguém aí tem pergunta, dúvida, comentário? Quero saber como fazer um planejamento financeiro para a viagem. Boa, essa pergunta é bem interessante. Acho que seria a viagem mais voltada para o intercâmbio, né? Imagina. E aí é uma coisa que... legal. E aí é uma coisa que realmente, igual eu falei, o que eu costumo dizer, assim, que eu costumo super aconselhar o pessoal é realmente fazer um levantamento. Então, assim, faço um. Quero fazer um intercâmbio vou dar um exemplo qualquer. Você já tem algum intercâmbio em mente, Mila? Só para eu, de repente, pegar um exemplo seu, ou não? Sim, na verdade, a minha filha que tem 17, vai fazer 17 anos agora, a gente planeja que ela vá para a Austrália e que fique entre meses a 1 ano. Então, isso me dá muito medo, porque eu não sei como fazer esse planejamento, quanto de dinheiro, mais ou menos, eu tenho que ter, como é que funciona isso. Ela vai fazer esses intercâmbios lá na Austrália, permite trabalhar, né? Ela vai fazer esse intercâmbio que permite trabalhar ou não? Isso, é nosso pensamento. Legal. Então, Mila, assim, uma sugestão que eu dou, pegando, né, no seu caso específico, fazer um levantamento. Então, por exemplo, lá ela vai morar numa cidade um pouco maior, na Austrália, uma cidade menor. Hoje a gente consegue ter uma noção de quanto é o custo de vida lá. Então, tem alguns sites, eu não estou lembrada se é exatamente o nome do site, chama Quanto Custa. Eu não estou lembrada exatamente o nome do site, mas tem alguns sites que a gente consegue colocar, vamos por lá, custo de vida para viver em Sydney. E ele dá uma média para você de quanto que gasta, por exemplo, de acomodação em Sydney, quanto que gasta de mercado em Sydney, quanto que gasta de aqueles custos que a gente sabe que vão existir. Então, eu não lembro agora, depois se até você quiser me chamar no direct, no Instagram, né, me adicionar lá, eu posso te passar exatamente qual é o site. Mas eu mesma já usei esse site para programar alguns intercâmbios. Então, a gente dá uma noção de qual vai ser esse custo que você vai ter. Então, fazer esse levantamento de custos, né, de acomodação, né, se a gente está falando desde o começo do processo, né, de quanto custa para tirar um visto, quanto, você vai para uma agência de intercâmbio, quanto custa a agência, quanto custa o curso. Então, fazer todos esses levantamentos, né, e se organizar realmente para essa questão. Então, por exemplo, quando as pessoas têm essa oportunidade de trabalhar, a gente sabe que esse custo, ele reduz um pouco, né, mas a gente também tem que contar com alguns imprevistos. Então, assim, por exemplo, tem alguns países que permitem que, quando você vai com essa modalidade de visto de estudo, já no 3º dia a pessoa trabalha, então achar um intercâmbio. Tem países que você precisa estar lá, vamos supor, 3 meses para você poder realmente trabalhar. Então, teria que ver aí o caso da Austrália. E, às vezes, não significa necessariamente que, vamos supor, você chega lá e já pode trabalhar, que vai conseguir um emprego. Né? Então, às vezes, a gente tem que contar também com esses imprevistos. Às vezes pode demorar um tempinho a mais, às vezes pela questão do idioma, às vezes por uma série
de questões aí pode demorar. Então, a minha sugestão é essa, de você realmente fazer esse levantamento de todos os custos, né, para conseguir se organizar e saber realmente quanto precisa de dinheiro para essa viagem. Então, não sei se ajudei, ou se você tem alguma outra dúvida mais específica. Ajudou sim, mas me contaram que a gente precisa ter um valor X. Se você vai ficar 6 meses, então você tem que ter o suficiente para, por exemplo, se ela não conseguir se manter lá, você tem que ter esse dinheiro dos 6 meses para manter ela lá. Mas assim, eu teria esse dinheiro, mas assim, além desse dinheiro, como é que eu posso te dizer? Em caso de emergência, alguma coisa assim? Em caso de emergência, alguma coisa, eu tenho o dobro do valor desse dinheiro, por exemplo, que ela precisa para se manter. Será que é isso mesmo? Varia um seguro-saúde, muito, Karen, não ajuda? Não seria um seguro-saúde, alguma coisa assim? Assim, o que a gente costuma dizer e aí, gente, assim, eu vou falar um pouco da experiência de que eu tenho com os estudantes, mas assim, eu não sou, né, consultora de intercâmbio, talvez uma pessoa que trabalha diretamente com isso vai poder explicar melhor, mas o que eu vejo, assim, dos estudantes que eu atendo, né, e com as agências até que eu tenho parceria. O que a gente fala é assim, se você levantou, vamos supor que você vai precisar, vou chutar um valor hipotético aqui, tá? Vamos lá. Você levantou que você vai precisar de 10 mil reais. Então, nunca ir com esses 10 mil reais contados. Sempre ter ali uma margem para poder trabalhar. Vou dar um exemplo. Eu nem deu tempo de comentar, né? A gente está até se estendendo aqui no horário, mas no momento da pandemia, eu estava na Nova Zelândia fazendo um estágio do meu mestrado. Eu faço mestrado aqui no Brasil, em psicologia social. Eu fui fazer um estágio, né, numa universidade lá na Nova Zelândia por conta desse meu mestrado. E aí, enfim, fui para ficar 2 meses, fiquei 10 dias, tive que voltar, aquela loucura. Mas eu conheci alguns estudantes que foram, vamos supor, para ficar 6 meses, contando que, eu vou chegar lá 1 mês, 2 meses no máximo, eu arrumo um trabalho, tá tudo certo. Veio a pandemia, não tinha emprego, não tinha, né? Então, assim, se ele fosse com esse dinheiro contadinho, ele provavelmente ia passar alguma necessidade lá, né? Então, ele acabou indo, esse caso, por exemplo, desse estudante que eu realmente conheci, indo com um pouquinho a mais, que foi o que ajudou ele a se manter durante esse período da pandemia. Não estou falando que a gente vai ter outra pandemia, né, gente? Por favor. Mas, assim, alguma situação que foge realmente ali do planejamento, do que a gente se organiza. Então, eu não sei te falar assim, é o dobro desse valor que você planejou, mas com certeza eu já te digo que é uma folga desse valor. Se você calculou X, coloca X e mais um pouquinho aí para ter essa respirar de forma mais tranquila, né? Tipo uma reserva de emergência, né? Eu posso falar uma coisa? Por favor. Não. Sotaque carioca, hein? Então, sobre isso que ela estava comentando, lá na Alemanha, por exemplo, o meu namorado, ele tem que ter o visto, né, para estudar lá, e eles cobram todo mês de novembro que ele apresente 8.700 euros na conta no nome dele, lá na Alemanha, para ele conseguir o visto. Eles disseram lá nas especificações, tudo, que isso já engloba, tipo assim, aluguel, alimentação, saúde, tudo para 1 ano, sabe? Você tendo esse dinheiro na conta, eles te dão visto de 1 ano para você continuar estudando na Alemanha. Isso daí já é, como que eu vou dizer, uma média que eles fazem, eu acho, para você conseguir se manter durante 1 ano lá, entendeu? Aí eles dão o visto para você, mas todo ano é necessário ser feito isso, a renovação, entendeu? 1.000 euros? Oi? Euros? Euros. É bem caro, é bem puxado. E aí isso varia muito de país para país. Então, exatamente. Às vezes não são todos. Tem país que, por exemplo, tem país, por exemplo, que você pode ter uma pessoa que eles chamam de um sponsor, né? Um responsável financeiro. E aí, um tio, um primo, um pai, uma pessoa que tem essa comprovação para demonstrar para o governo. O fato é que todo governo, né, nenhum governo quer receber alguém que não tenha condições de se manter lá. Então, todos eles, uma exigência um pouquinho maior, um pouquinho menor, vão exigir realmente essa comprovação. Eu sei que para Portugal, por exemplo, também tem um amigo que está estudando em Portugal, eles liberaram, assim, a mãe dele
apresentar, como que eu vou dizer, um extrato da conta dela aqui do Brasil, e aí, com isso, ele já pôde ganhar o visto para estudar lá, entendeu? Na Alemanha, não. Na Alemanha, ele precisa comprovar o dinheiro na conta dele. Aqui, em Portugal, a mãe dele conseguiu comprovar. Tipo assim, eu tenho dinheiro na conta para bancar meu filho. Aí eles viram isso e já liberaram o visto para ele estudar. Ele já está lá uns 2 anos estudando. Eu acho que isso vai muito também para países que tem um alto índice de pessoas, como é que eu falo? Esqueci o nome da palavra. Ilegal. Então, assim, são principalmente para países, né, ricos e tudo mais, onde você tem que comprovar, porque talvez você tenha que ir para lá para poder ficar ilegal. Quando você entra no país, geralmente eles perdem o controle e aí tem trabalho. É óbvio que tem muita gente que vive ilegal na Alemanha, nos Estados Unidos, e conseguem se manter e ficar por lá, entendeu? Então, eu acho que é mais por conta disso. Acho que quanto mais o país, ele, né, talvez igual a Alemanha e Portugal. A Alemanha é muito mais burocrático do que Portugal. O que, teoricamente, faria sentido nesse ponto de vista que eu estou falando. Com certeza, com certeza. Né? E aí, alguém mais tem alguma pergunta? Eu tenho, Samuel. Tá. A Marcela, depois o Fábio, pode ser? Viu, Karen? Qual foi o seu tipo de visto para poder estudar e trabalhar nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos foi o J1, que é o mesmo visto que é para au pair, para work and travel, né, que eles chamam, que é essa modalidade de você trabalhar. E aí, por exemplo, eu dei o exemplo que eu estudei, só que eu trabalhei na Disney, mas tem várias outras oportunidades de trabalho durante as férias, né, em estação de esqui, em restaurante, em hotel, em N coisas, assim. Aí, na segunda vez que eu fui, daí era um outro visto de trabalho, não era o J1, inclusive o nome do visto era representante cultural, aí era um outro visto que agora eu não lembro, mas o mais comum, normalmente, que o pessoal vai, que foi o meu primeiro também, é o J1, que inclusive está suspenso no momento, né, gente? Vai voltar. Amém. Acho que o Fábio queria falar alguma coisa? Posso? Claro. Nós sabemos que por mais que estejamos preparados, Karen e Samuel, e fazemos uma viagem para o exterior, por mais que o nosso idioma, o nosso inglês, o espanhol, o italiano esteja afiado, tudo pode acontecer, porque estamos em outro país. Uma experiência em 94 do meu pai, ele foi para Atlanta, estado da Geórgia, e foi com o propósito de aprimorar o inglês. Na ocasião, ele ficou na casa de uma família, só que o bairro que ele se localizava era lares muito parecidos, e isso tem bastante nos Estados Unidos. E no final daquela tarde ele voltou embora, ficou perdido, não sabia onde era a sua localização, e estava uma chuva muito forte. O meu pai relata para mim que um guarda passou com um cachorro pastor alemão capa preta debaixo daquela chuva, e meu pai ali tentou balbuciar algumas palavras e aquele guarda conseguiu orientar. Então a minha pergunta para vocês são o seguinte: por mais que estejamos preparados, tudo pode acontecer numa situação de estarmos perdidos. Não saber onde que é para o norte, se vai para o leste, não tem referência, não sabe o metrô. É essa a pergunta. Acho que eu posso responder e aí o Samuel pega um gancho se ele quiser comentar. Eu acho que o primeiro passo disso, sabe, e realmente, mesmo a gente tendo a tecnologia em mãos, mesmo a gente tendo várias outras coisas, pode acontecer, se perder, não saber onde está. Acho que o primeiro passo é não desesperar. Porque às vezes a gente tende já, né? Eu não vou conseguir me achar, não vou conseguir alguém que me ajude, não vou conseguir isso, aquilo. Eu acho que o primeiro ponto é esse, não desespera. Né? Respira fundo, admite, não, realmente estou perdido, não sei para onde eu estou indo, né? E aí você tem várias opções, né? Então, tentar recorrer ao celular, se você tiver internet, tiver acesso,
tentar recorrer a uma pessoa que está passando na rua, igual o seu pai recorreu. Então, normalmente é algo que sempre funciona. Né? As pessoas, de uma forma geral, a gente vê muitas pessoas, vamos dizer assim, maldosas por aí, mas de uma forma geral, eu acredito, assim, boa parte das pessoas tendem a nos ajudar. Eu mesma já passei por situações bem semelhantes, assim, não estava totalmente perdida, mas assim, eu não sabia muito bem para onde que eu ia. Será para um lado, será para o outro, internet falhando, ou às vezes eu estava com o Google Maps, mas confesso que eu não sou muito boa com mapas, então não entendia se o Google Maps estava mandando ir para esse lado ou para o outro lado, enfim. Então, volta e meia, às vezes, por mais que não sabia fluentemente o idioma, mas conseguia mais ou menos se comunicar, perguntava para alguém que estava passando na rua, normalmente as pessoas indicam. Eu já tive situações de pessoas assim, que assim, até me emocionei na hora. A pessoa, não, eu vou te mostrar, eu vou com você. Foi lá e caminhou 1, 2 quarteirões comigo, sabe? Assim, então, de forma geral, eu acho que é isso, assim, não desesperar, respirar fundo, manter a calma, é isso. Procurar no celular, procurar alguém que possa ajudar, você vai se achar, não vai ficar perdido para sempre. Bom, tentando, né, pegar o gancho aí, ainda da fala do Fábio, tudo que ele falou, eu comecei a imaginar como se fosse uma cena de filme. Até o cachorro, eu imaginei aquelas cenas de filme meio antigas, chovendo, enfim. Bom, eu acho que na época do seu pai poderia ter sido uma outra realidade. Antigamente era muito difícil você conhecer alguém que já foi para fora do país. Hoje em dia é mais fácil você encontrar alguém que já foi para fora do país. Ainda mais quando você vai para um país de primeiro mundo, onde as pessoas elas estão preparadas, quer dizer, preparadas não digo, mas acostumadas a ver pessoas de outro país, que não sabem o idioma e tudo mais. Então, geralmente, eles têm paciência. Ou também, quando eu estava em Roma, chegando no Vaticano, fui pedir a informação para o italiano não quis nem olhar na minha cara. Não vou dar informação, não. Então, assim, a pessoa está cansada, porque ela tem a rotina dela, ela tem que levantar cedo todo dia, e aí tem que deparar com turista. Então, você vê que, às vezes, eles também não têm tanta paciência assim, mas é muito raro. Por exemplo, a ponte do Brooklyn. A ponte do Brooklyn, em Nova York, é uma ponte é um ponto turístico. Mas lá passa a pessoa indo trabalhar, querendo, né, de bicicleta, e turista tirando foto e o cara passando de bicicleta, querendo ir trabalhar. Então, assim, eles têm uma certa educação de entender que aquilo ali é um turismo e tudo mais, mas também a gente tem que enxergar. Ou seja, eu acho que hoje as pessoas estão mais acostumadas em encontrar uma pessoa que não fala o seu idioma e talvez tentar ajudar. Né? Eu acho mais por esse lado. Uma outra dica que eu dou, quando vocês forem para a França, porque eu acho que todo mundo aqui um dia vai conhecer vários lugares do mundo, tentem pelo menos falar o básico do idioma deles, porque os franceses têm uma certa fama de ser um pouco chato, né? Ainda mais quando o próprio idioma perdeu, né, a voz, porque antigamente o francês era um idioma falado no mundo todo, depois agora é o americano, é o inglês, na verdade. Então, eles ainda têm uma certa restrição em algumas coisas. Tá? Então, quando vocês forem para a França, por exemplo, para às vezes não ser talvez ignorado e tudo mais, tentem chegar de uma forma assim apresentável para pedir uma informação e tentem falar algumas palavras em francês, porque eles têm a sensação de que você está se esforçando em dar um bom dia, em tudo mais. Eles já te olham com outra cara. Você fala, nossa, então ele tentou falar o meu idioma. Não, pode falar inglês. Ou então tenta falar uma única frase. Eu não sei falar inglês, eu não sei falar francês. Tenta falar essa frase em francês. Porque daí fala, não tem problema, eles já te olham de uma outra forma. Eles veem que você está se esforçando para poder falar. Né? É uma experiência que eu tive. Gente, eu acho que a gente já passou da hora. Eu sabia que o papo ia render muito. Foi um papo muito gostoso. Foi um papo muito gostoso, empolgamos mesmo. Eu só queria agradecer, acho que alguém comentou alguma coisa aqui. O Instagram, né? Boa. O Instagram da Karen tá aí. Qualquer dúvida que vocês tiverem, a Karen é super acessível, ela responde super rápido. E eu gostaria de agradecer a presença de todo mundo. Eu recebi algumas mensagens de pessoas que não conseguiram, pediram desculpa e tudo mais. Mas, diferente de fazer, às vezes, no Instagram, é que aqui eu percebo que todo mundo que está aqui acredita que um dia vai fazer um intercâmbio. Ou seja, só de clicar no link e vir para cá, a pessoa já tomou iniciativa. Aquilo já se torna real. Então, que bom que vocês deram credibilidade para mim, para a Karen, e ter escutado a gente. Espero que a gente tenha atingido o objetivo de vocês, respondido a pergunta de vocês. E a gente está à disposição, tá? Sempre que vocês precisarem. E é isso, gente. Obrigado mesmo. Obrigado de coração. E a Karen, se quiser encerrar também.
Sim, eu também, assim como o Samuel, queria muito agradecer a presença de vocês. Ficamos aqui até quase 8h30 da noite, né? 1h30 de bate-papo aí. E com certeza tinha assunto para a gente desenvolver mais, né? Então, eu fico à disposição aí no Instagram. Quem quiser trocar lá, é só me chamar no direct, a gente vai batendo papo. Obrigada por vocês terem ficado. E aí, só para a gente encerrar mesmo, eu queria deixar essa mensagem, assim, para quem tiver mesmo esse desejo de fazer um intercâmbio, não desistam de vocês, não desistam dos seus sonhos. Como eu comentei, não deixem que esses pensamentos, que essas barreiras atrapalhem, né, se isso for realmente um desejo para vocês. Então, muitas vezes a gente tem isso e os nossos pensamentos acabam nos atrapalhando, né? Então, pesquisem, busquem bastante informação, né? Hoje a internet está aí para nos ajudar muito nisso, contem com a gente também para esse processo, né? E aproveitem, de repente, esse momento, né? Que a gente não pode ir agora, mas a gente pode se programar, pode se organizar, pode pesquisar, programar e sonhar, né? Para em breve ir. Então, queria deixar essa mensagem final para você. E outra, a bagagem de conhecimento, quando você tem a oportunidade para fora, aumenta muito, tanto profissional quanto pessoal. Todo mundo que está aqui é jovem para poder ir, ou seja, não tem idade para fazer intercâmbio. Tem que ter paciência, às vezes as oportunidades não vêm quando a gente acha que está preparado para ir, ou que deveria ser agora, ou que o momento era esse. Lá na frente você vai entender por que você não foi e vai ver uma outra oportunidade melhor. E é isso, eu falo por experiência própria mesmo. E, gente, mais uma vez, tentem aproveitar o máximo, pesquisam, o não você já tem. Mas eu só pagar da minha mãe, vou ficar um ano fora. Gente, vocês vão voltar a ver seus pais daqui um ano de novo, vale muito a pena. Sério, vocês voltam uma outra pessoa. E é isso, gente. O pessoal está aqui agradecendo. É isso. Obrigado mesmo. Se alguém... Obrigada a vocês por todos. Vocês foram maravilhosos também. É isso. Gente, se quiserem falar mais alguma coisinha, mas eu já vou encerrar. Se alguém quiser falar... Então tá, eu acho que eu tenho que encerrar mesmo. Karen, obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigada, gente. Ó, super beijo para vocês, sucesso. E estou lá à disposição no Instagram, quem quiser bater papo. Eu também estou à disposição. Tchau. Vou encerrar Até aqui. mais. Tchau, tchau. Tchau.